Olá, meu nome é Nana Índigo, bem-vindos ao canal Foi Abuso e Fim. Esse canal tem o propósito principal de combater as relações abusivas, especialmente protagonizadas por narcisistas perversos. A partir da minha experiência com uma relação abusiva que durou 10 anos com um narcisista perverso e que eu só fui me dar conta 10 anos depois, na verdade foi 2 anos depois de separada, então foi mais de 10 anos depois, eu fui estudar o perfil do narcisista perverso, do protagonista dessa relação, e o meu perfil também, porque eu acabei de alguma maneira me colocando como uma dependente emocional, e isso é muito comum das mulheres empatas. Não é exclusivo de mulheres serem empatas, não é exclusivo de homens serem narcisistas perversos, mas esse é o perfil mais corriqueiro, e como é dessa experiência que eu vou falar, por ter vivido ela de forma tão íntima, tão profunda, eu coloco sempre nessa condição. Mas leia-se que é muito comum isso acontecer também de outras maneiras. Bom, antes de mais nada, eu gosto muito de dizer que eu fico muito feliz que outras mulheres possam, de alguma maneira, conseguir sair das relações abusivas ou saírem mais fortes das relações abusivas a partir de um trabalho que nós todas unidas tenhamos feito, porque antes as mulheres não falavam sobre isso. Hoje o tema ainda é um tabu, hoje a gente ainda tem muita dificuldade de falar sobre isso, tem muita dificuldade de ser ouvida dentro desse tema, mas pelo menos a gente já está conseguindo falar, a gente já está conseguindo quebrar essas barreiras, esses paradigmas, essas pedras todas e falar. Então, o silêncio, gente, só ajuda o abusador. O silêncio nunca vai ajudar a vítima. Eu também posso falar a partir da questão de eu ter passado por abuso sexual infantil. Na infância, o que a gente ouve do abusador no ouvido é: não fale, porque se você falar, ninguém vai acreditar em você. A outra coisa é: não fale, porque se você contar, ninguém vai gostar de você. E eles falam uma coisa que é verdade, porque os pais, os parentes, os amigos não querem ouvir, e é assim que a criança se sente. A gente não quer falar, porque a gente sabe que quando a gente fala, a gente recebe um repúdio, um rechaço, uma dúvida, e isso nos impede de sair do abuso, do ciclo de abuso. É nisso que os abusadores se fiam. Ponto do narcisista perverso. Eles têm um perfil muito peculiar, mas eles passam batido, gente. Por que que os narcisistas perversos passam batido? Porque as pessoas não querem admitir que eles sejam de fato as pessoas que eles são. As pessoas costumam achar que eles são muito legais, que eles são pessoas bacanas, que eles são incapazes de serem cruéis, que eles não são as pessoas que a gente está dizendo que eles são. Mesmo que nós aqui dormimos com eles, nós aqui acordamos com eles, nós aqui vemos eles nos bastidores, nós aqui passamos pelos sofrimentos que eles impingem a nós, mesmo assim, quando a gente vai falar sobre isso, é nós mulheres que somos colocadas em dúvida, e ele, que é um cara que passa de vez em quando na vida dos outros, é muito mais entendido como: ah, não, ele é legal, ele é correto. Por que isso? Porque dentro do silêncio que as mulheres se mantêm, nós que falamos ainda somos minoria. Então eles nunca são desmascarados, né? Se a gente começar a falar: não, agora a gente vai começar a falar, a gente vai começar a denunciar, e uma fala, outra fala, outra fala, outra fala, chega uma hora que esses caras vão começar a não serem maioria, eles não têm uma voz ativa. Então a gente precisa falar. Outra coisa, eles se enfraquecem justamente quando a gente denuncia, porque eles são muito fortes enquanto eles estão escondidos atrás da máscara deles. Acontece que nenhuma mentira permanece por muito tempo.
A mentira, ela só permanece se ela permanecer no escurinho ali, que nem um mofo, sabe? Quando você expõe o mofo à luz do sol, o que acontece com o mofo? Ele morre. É a mesma coisa, a mentira, ela não sobrevive à luz. Se você levar a mentira à luz, todo mundo vai começar a lembrar a verdade, porque isso combina com aquilo. Pensando bem, isso também combina com aquilo. Então é por isso que é importante a gente denunciar. É por isso que eu, mesmo depois de ter superado, eu tenho uma vida boa agora, eu não sofro mais, eu não estou mais apaixonada, eu não tenho mais motivo nenhum para voltar com essa história, eu penso, tá bom, eu sarei, mas eu tenho uma filha, e a minha filha pode ser vítima disso, e então, só porque eu sarei, eu vou embora, eu vou sair andando, e outras mulheres? Não me importa que outras mulheres ainda continuem na sombra, na escuridão? É justo? Não, não é justo, gente, porque o narcisista perverso, ele protagoniza esse tipo de abuso pro resto da vida dele. Então eu escapei, mas outras mulheres vão entrar. Então ele não é mais problema meu. A gente tem uma tendência a ficar com pena dele. A gente tem uma tendência a pensar, então eu vou tentar consertar ele, eu vou tentar ajudar ele. Eu passei muito tempo fazendo isso, tanto que eu endossei todo o comportamento dele antes de descobrir que ele era o que ele é, óbvio. Porque a gente acha que eles vão melhorar. Gente, eles não vão melhorar. Eles não mudam nunca. Isso que eu tô falando não é a partir da minha experiência. Isso é a partir de estudos que eu fui fazer com especialistas da área da saúde, com psicanalistas, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras. Está comprovado. Eles não mudam. Essa é uma escolha que eles fizeram. Da mesma forma que nós, que passamos por abusos e somos empatas, nós decidimos escolher não abusar os outros e ajudar as pessoas. E por isso eu tô aqui, porque eu pensei, o abuso que eu sofri, a dor que eu sofri, todo o sofrimento que aconteceu em 10 anos da minha vida, eu não quero embolar assim e jogar fora. E virar um fantasma que de vez em quando me assombra lá de longe. Não, eu quero muito que isso tenha algum significado para outras pessoas. Eu vou morrer, eu vou acabar e tudo mais, mas esse sofrimento ele continua dentro do mundo se os abusivos continuarem por aí impunes. Então, a gente não tem que cuidar deles, a gente tem que parar eles, a gente tem que frear eles. Se eles decidirem em algum momento que é melhor se tornar uma pessoa mais justa, mais ética, mais correta do que ser um abusivo, eles que vão se tratar. Aí passa a ser um problema deles, eles vão se tratar, e eles vão achar o psicanalista deles, igual a gente procurou o nosso, aí eles vão procurar os psicólogos, os psiquiatras deles, igual a gente procurou da gente, e aí, por fim, talvez eles encontrem uma solução para eles, mas nós não podemos nos curar no mesmo ambiente onde adoecemos. Então a gente não tem como ficar pegando um abusador no colo, porque a gente alimenta eles. É assim que eles sobrevivem. O abusador perverso, narcisista, ele escolhe a vítima dele. Nós, mulheres, especialmente as empatas, nós somos o prato preferido deles, nós somos um objeto de onde ele extrai suprimentos. Mas ele tem que ser um monstro, assim, que fica o tempo inteiro te sugando. Não, gente, ele é um cara que parece muito normal, inclusive. Um cara legal, um cara que vai no mercado, que compra coisa, que traz uma coisinha pra você, que te compra um presente, que conversa contigo, que assiste filme, que te leva no cinema, que te leva numa peça. É um cara que compra roupas legais pra experimentar, pergunta se ficou bonito, é um cara que vai à academia, é um cara que brinca com cachorro, com gatinho. Entendam isso, porque se a gente imaginar que o abusivo, que um narcisista perverso é um cara do filme, a gente não tem como se livrar deles, porque não existe isso, pelo menos não existe como um narcisista perverso. Aí é um caso de psicopatia grave. Quando os caras são aqueles caras estranhos e tal, aí é um psicopata grave, um serial killer. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de narcisistas perversos que estabelecem relações que se parecem muito com relações bonitas, boas, que inclusive entram na tua vida e ficam 1, 2, 10, 20, 30 anos na tua vida e você não se dá conta de que ele é um abusivo.
Porque você sofre, mas ele morde, depois ele assopra. Ele morde e assopra. Quando você descobre que ele tá te traindo, ele vai lá e diz que vai parar. Ou então ele te encanta com outras coisas. Ou então ele faz cara de bebê chorão. E aí tu fica com dó. Ai, tadinho, eu tô sendo injusta com ele. Ele diz que ele também sofreu abuso. Ele diz que ele também sofre. Mas e eu? E o meu sentimento? Aí tu fica lá, ai meu Deus, será que eu tô sendo cruel com ele? Entendem isso? Aí tu teve filho com ele, ou então perdeu um filho, como foi o meu caso, perdeu um bebê, ele não foi nem no banheiro me ver tendo um aborto espontâneo, mas aí tu fala assim, ai, mas ele ficou feliz porque ele falou assim, nossa, eu consegui engravidar você. Gente, ele brigou comigo, ele me traiu, ele me fez ter um nervosismo gigantesco, um aneurisma cerebral, de tanto nervoso, de tanta exposição à traição, a sofrimento. E depois eu fiquei com pena dele, eu fiquei enternecida com ele, sabe? E é assim que a gente tem que entender. O narcisista perverso não parece um monstro, gente. Ele não sente nada por você, ele não estabelece relação emocional com você. Quando eu me separei do meu ex-abusivo, eu não tinha uma música para lembrar da gente. Ele não é romântico de verdade. Se ele, em alguns casos, os abusivos, perversos, narcisistas, eles fazem aquele love bombing que chama, né, que é encher a mulher de coisa de tapete vermelho, ele faz isso quando ele não consegue conquistar a mulher fácil. Quando ele quer fazer uma mulher cair nas garras dele, e aí ele fica apaixonado, porque na verdade não é paixão, ele só quer conquistar para ele sentir prazer, ele faz esse tipo de coisa. No meu caso, o meu não fez isso, porque eu fiquei apaixonada primeiro. Então ele não precisava gastar nada comigo. Para que ele vai fazer essa máscara, colar máscara, se fazer de encantador e tudo, se ele já me tinha na mão? Aí ele já partiu para a segunda fase, que é a fase de extrair tudo que ele pudesse extrair de mim, e sentir prazer em me fazer sofrer. Porque essa é uma outra fase do abuso. Primeiro eles conquistam, aí eles fazem a mulher ficar louca por eles, apaixonada por eles, encantada por eles. Depois, na segunda fase, eles começam a extrair tudo que eles podem dela, que é o quê? É ver uma mulher ser refém de paixão por eles, é uma mulher servi-los de alguma forma. Tem alguns deles que exploram as mulheres financeiramente, tem outros deles que exploram a mulher intelectualmente. O meu teve dificuldade de me explorar porque eu sempre fui uma mulher bastante inteligente e eles têm dificuldade com isso porque eles têm um dilema. Eles querem uma mulher para servir de troféu para eles mostrarem para os outros que eles são capazes de conquistar uma mulher que seja. Aí ele começa a colocar qualidades: bonita, inteligente, eles gostam de estrangeira, que é para poder dizer aquele coisa do brasileiro vira-lata que paga pau para estrangeira. Aí eles querem algumas qualidades específicas delas. Só que quando eles conseguem isso, eles entram num dilema. Por quê? Porque eles são muito invejosos e eles também querem concorrer com a parceira. E aí, como é que ele vai concorrer com alguém que tem tanta qualidade? E eles normalmente não têm essas qualidades todas. E aí começa aquele dilema, ele começa a te odiar. Eu achava estranho, que eu falava, nossa, parece que ele me odeia muito mais pelas minhas qualidades do que pelos meus defeitos. E ele realmente... Ele sentia uma raiva de mim muito estranha. Quando alguém me elogiava, estava na cara que ele ria, um riso nervoso. Ele não sentia prazer nas minhas conquistas, ele era blasé com o que eu conseguia. Ele tentava interceptar, tipo, colocar alguma qualidade dele no meio das minhas conquistas para dizer que a conquista não era só minha, era dele também. Eu tinha um sonho muito grande de ter um santuário de salvar animais. Ele entrou no meio disso, só que ele queria ficar longe, ele queria ir para São Paulo, ele queria tocar nos palcos, ele queria catar mulher, ele queria estar longe. Então ele punha um pé dentro e outro fora, um dentro e outro fora, ele não conseguia conciliar. Então, no final das contas, ele não era um baita cara legal comigo e ele não me paparicava porque eu não precisava ser paparicada, eu era rendida de paixão e de cegueira por ele. Eu escrevi um monte de livros para ele, eu escrevi um monte de música para ele, então ele não precisava gastar nada comigo, ele ia gastar isso com outras mulheres que ele precisasse gastar, porque eu já estava mais que conquistada, não tinha mais razão nenhuma para ele fazer isso. Mas normalmente vocês vão encontrar homens narcisistas perversos que vão ficar tentando conquistar vocês, tentando
encher vocês de elogio e fazendo o tal do love bombing, até que depois de um tempo, quando eles conseguirem o que querem, aí acabou, já era, não precisa mais, aí eles vão partir para outra coisa, que é começar a fazer mal para vocês, extraírem de vocês tudo que eles puderem, todo suprimento que eles querem, e aí depois vem a fase do descarte. Aí no meu caso, o descarte foi completamente diferente também. Por quê? Porque eu tinha conquistado o santuário, eu tinha conquistado os meus sonhos em parte, eu sempre fui adepta de uma vida muito simples, a gente não tinha dinheiro, ele ficou muito frustrado por não ter dinheiro, porque ele queria muito ter dinheiro, eles sentem muito desejo de status social e de dinheiro, e eu odiava a mania dele de ser puxa-saco de rico. As pessoas com quem ele convivia que tinham dinheiro, ele era super baba-ovo, e aí as pessoas mais pobres, mais simples, ele era meio tipo, mais ou menos, e aquilo já me irritava muito. E quando eu descobri tudo, eu já era parceira, já deixava ele me trair, já estava cansada daquilo, já não queria mais. E aí ele não tinha mais nada para tirar de mim. Então quando eu falei para ele que eu estava muito cansada e que eu não queria mais que fosse daquele jeito, e falei, eu quero me separar, eu até achei que ele ainda fosse falar, não, eu vou lutar por nós aqui. Imagina, ele virou nos calcanhares e foi ser feliz. Gatos. E foi ser feliz, assim, tipo, foi viver a vida dele, tipo, se dane você. Eu tava muito doente, ele abandonou tudo, virou as costas e ele brilhava de alívio, assim, de alegria de ter ido embora. Por que que ele não insistiu pra ficar? E normalmente todos os narcisistas perversos insistem em ficar. Ele não insistiu pra ficar porque ele já tinha gasto tudo, ele já tinha pego todo o suprimento que ele queria de mim, aquela relação já não prometia mais nada pra ele, já não tinha mais interesse nenhum pra ele, e ele já tinha outras coisas em vista. Narcisistas estão sempre com outras coisas engatilhadas, eles nunca estão numa relação só, com um trabalho só, com um projeto só, eles estão sempre com várias coisas engatilhadas porque eles querem suprimento o tempo inteiro, eles são sacos sem fundo, nada tá suficiente para eles, nada é suficiente, eles estão sempre insatisfeitos. Ele não estabelece vínculo com nada. É músico, mas ele quer dinheiro. Então, se ele precisar fazer matemática financeira, ele vai lá fazer matemática financeira. Dane-se a música, dane-se os palcos. Ele precisa de suprimento. Então, ele caiu fora. Outra coisa, a relação já estava muito longa. Narcisistas não ficam muito tempo em relações longas. Eles não ficam muito tempo em nada. E aí ele já estava com o saco cheio, então ele virou as costas. Normalmente os narcisistas voltam, os narcisistas perversos voltam. E eu também abri esse espaço e ele voltou como meu amigo, porque ele podia ainda tirar suprimentos de mim como amigo. Eu sempre dei esse espaço para ele. Só que eu também errei demais nisso, porque com narcisista perverso você tem que usar pedra cinza e contato zero. Eu errei tudo nisso aí, deixei ele, até que eu fui descobrindo mais canalices dele, mais coisas horríveis, muito intuitiva que eu sou também. E aí finalmente eu resolvi dar ouvidos à minha intuição e falar, Nana, chega, basta. Aí eu descobri mais um monte de coisa, e aí sim, eu consegui finalmente. Por que que eu atrasei tanto o processo? Porque eu não queria acreditar. Então, não façam isso com vocês. Esse vídeo foi super corrido porque eu abordei muitos temas, eu quero fazer outro falando mais especificamente de cada uma dessas questões, mas vamos juntos, gente, não se calem e cortem assim que vocês perceberem, não duvidem de vocês. O narcisista perverso não muda, ele é um problemático e ele é problema dele, não é problema de vocês. Então, um beijo para todo mundo e vocês não estão sozinhas. Um beijo e até mais.